Olá, muito bom dia a todas. Nós, neste mês de abril, temos vindo a falar sobre o tema traumas e muita coisa já foi dita, já fizemos vários vídeos sobre este assunto, mas há muita coisa ainda por dizer, mas nós vamos ficar por aqui, este será o último vídeo sobre este tema neste mês. Amém? Eu espero que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração e a tratar também na sua vida, ok? Eu tenho aprendido que sobre os traumas há dois caminhos a seguir, né? Todas nós já vivenciamos algum tipo de trauma, já passamos por alguma experiência ruim e, e há dois caminhos. O caminho de você ficar a sofrer por este trauma por toda a vida, né? Com o coração amargurado, achando que você é uma coitadinha, né, com autopiedade e deixando até mesmo que este trauma te trave em algumas áreas da sua vida, ou você pode escolher o caminho da resiliência e do perdão. E, e falando sobre o perdão, sobre resiliência e sobre perdão, eu quero contar para vocês uma história que eu li recentemente em um livro chamado Sobrevivi para Contar, que é de uma ruandesa, seu nome é Immaculée, eu agora não me lembro, não recordo bem o sobrenome dela, mas ela passou um trauma terrível. Todos vocês já devem ter ouvido falar no genocídio de Ruanda, né? Isso aconteceu em 1994, não tem assim tanto tempo, mas foi um genocídio que morreram milhares e milhares de pessoas. E essa moça conta a experiência que ela teve naquela altura. Ela era de uma família, de um casal de professores que viviam numa aldeia, eles eram bastante respeitados naquela aldeia, uma família cristã católica. Eles eram os líderes daquela aldeia. E por motivos políticos e também étnicos, começaram a haver muitas mortes e houve ali uma grande revolta naquele país e várias pessoas morreram, né? Eles saíram mesmo atrás de todas as pessoas que faziam parte de uma determinada etnia e todas essas pessoas eram mortas. Foram assim, milhares de pessoas que morreram. E essa jovem, ela estava a estudar, ela numa outra cidade, e ela, acho que estava no período de férias, ou era um fim de semana, não recordo bem, ela veio visitar os pais. E foi quando aconteceu essa grande tragédia. Toda a família dela foi assassinada, e antes de morrer, antes de ser assassinado, o pai dela a levou para a casa de um pastor, quem a escondeu ali em casa. Ela ficou 3 meses escondida numa casa de banho, ela e mais 7 mulheres. E era uma casa de banho assim minúscula, um lugar muito pequenino mesmo, que ela dizia que só poderia sentar-se uma pessoa de cada vez. Não havia lugar para deitar, não havia... elas tinham que ficar ali em pé, uma ao lado da outra, naquele cubículo, não podiam falar, não tinham que ficar em silêncio o tempo todo, porque em todo tempo havia ali pessoas à procura de pessoas daquela etnia ao qual ela pertencia. E se eles a encontrassem, com certeza, ela também iria ser morta. Ela e mais aquelas outras mulheres que estavam ali junto com elas. Então, imagina só, 7 mulheres numa casa de banho, fazendo as necessidades ali, e enfim, a alimentação era muito escassa. De vez em quando, aquele pastor ele tinha a oportunidade de ir lá e levar comida para elas. Mas ela conseguiu que aquele pastor também lhe levasse uma Bíblia. E durante aquele tempo ali, ela agarrou-se mesmo na palavra de Deus, ela lia a Bíblia, ela
ela se apegou mesmo ali à fé, ela não sabia exatamente o que estava se passando lá fora, ela não tinha a noção exata, mas ela imaginava, né, pelos gritos, por coisas que elas iam ouvindo, ela imaginava aquilo que estava a acontecer. Então, ela passou ali 3 meses, né? Ela foi uma sobrevivente, ela sobreviveu aquilo tudo. Quando elas saíram dali, elas tinham emagrecido imenso, todas tinham perdido muito peso, mal conseguiam andar, por estarem ali paradas tanto tempo, né? 3 meses paradas e desnutridas, e enfim. E quando ela saiu de lá, ela descobriu que toda a sua família tinha sido morta, menos um irmão que estava em outro país. E ela ficou sozinha. E ela podia escolher, né? Ou ela ficava, ou ela ia viver aquele trauma o resto da vida dela, ela ia, enfim, viver travada em muitas áreas da vida dela, ou ela iria escolher o caminho do perdão e da resiliência. E foi esse caminho que ela escolheu. Ela escolheu perdoar, ela escolheu amar aquelas pessoas, mesmo tendo assassinado toda a sua família. Ela escolheu perdoar. E ela foi uma vencedora, ela conseguiu um trabalho na ONU, nas Nações Unidas, e depois emigrou para os Estados Unidos também. E hoje ela vive, hoje ela é casada e tem filhos, e vive aí pelo mundo a contar, a dar palestras sobre aquilo que ela aconteceu, sobre aquilo que aconteceu com ela e sobre também o perdão, né? Então é algo assim tremendo mesmo. A maneira como ela conseguiu ultrapassar e sobreviver, não só sobreviver, mas ela consegue hoje viver com toda aquela lembrança, aquelas imagens, né, daquilo que a família dela passou. Houve um irmão dela que foi cerrado ao meio, e ela depois soube de tudo isso. Então, ela conseguiu mesmo ultrapassar tudo isso, né, indo pelo caminho do perdão. Então, o perdão, ele nos capacita, ele nos ajuda a viver, né? De maneira que aquele trauma não nos trave, né? Então, o perdoar é a melhor maneira de ultrapassar um trauma, de ultrapassar algo terrível que nos aconteceu, seja na infância, seja na fase adulta, né? Eu não sei qual tipo de trauma que você passou, mas o que eu digo para você, escolha o caminho da resiliência, escolha o caminho do perdão, e Deus vai te abençoar. Mas você pode dizer, mas como assim? Eu não consigo, eu não tenho forças para isso. Mas você tem o Espírito Santo que vai te dar força, que vai te ajudar a ultrapassar todas essas coisas. Na semana passada, a nossa querida Cleide, ela trouxe a história aqui de Paulo, né? Paulo, ele contando ali tantas coisas que ele viveu. E hoje eu estava aqui a ler e me deparei também com alguns versículos de Filipenses, em que Paulo também relata aqui algumas coisas. Ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo 13, né, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo também já tinha vivenciado, já tinha experimentado várias coisas. A abundância, a escassez, a fome, a pobreza, ser honrado e ser humilhado. Mas esse versículo, o 13, ele diz tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você tem o Senhor na sua vida, você também é capaz de ultrapassar
todo trauma que veio sobre você. Amém? Eu tenho aqui um objeto. Isso é uma esponja, né? Toda mulher conhece bem, essa é uma esponja de maquiagem. Essa esponja, quando eu aperto na mão, ela perde a sua forma, né? Ela perde completamente a sua forma. Mas quando eu solto, ela volta à sua forma normal. Isso na física se chama resiliência. Esse é um objeto e ele não tem escolha, né? Ele é algo natural dele. Ele vai voltar à sua forma normal, mesmo depois de ter sido esmagado né, entre os meus dedos. Quando eu solto, ele vai voltar à sua forma normal. Isso se chama resiliência. Ele não tem escolha, mas você tem. Você tem a escolha de voltar à sua forma normal, de você viver a sua vida normal, independente daquilo que te aconteceu no passado, né? Deixe o passado lá atrás. Escolha o caminho da resiliência, né? Você pode ultrapassar aquilo que você já viveu, aquela dor, aquilo que te causa ainda aquele desconforto quando você lembra. E você não está sozinha. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que te capacita para voltar à sua forma normal. Amém? Que Deus te abençoe. E nós agora no próximo dia 15 de maio vamos ter a nossa reunião presencial na Igreja Batista Getsemane. Você é nossa convidada a vir e terá início às 15h30 e você é convidada a estar ali conosco. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.